orgulhoso, queria sempre estar em primeiro lugar, queria primazia, né? A Bíblia diz que ele liberava palavras maliciosas, ele impedia os irmãos de exercerem a hospitalidade e lançava pessoas para fora da igreja. Então nós vamos compreender esses dois personagens e vamos destacar a vida de Gaio, aprendendo 3 lições preciosas sobre a seguinte temática: prosperidade de alma. Fala comigo, prosperidade de alma. E a pergunta que nós fazemos é: será que eu e você, nós somos prósperos de alma? Será que nós temos uma alma que a gente chama de alma boa? Você já viu alguém dizer, poxa, aquela pessoa é boa. Nossa, que alma boa. Que coração bondoso. Que pessoa maravilhosa. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre a prosperidade de alma. Deus não quer somente te prosperar financeiramente. Deus também quer te prosperar no teu coração, na tua alma. Quando nós estamos falando de alma aqui, nós estamos falando de homem interior, do nosso ser interior, invisível, da vida interior a partir do nosso coração. Como eu falei, a hora que a gente estava cantando, Jesus disse que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as fontes da vida. Mas nós vamos ver aqui 2 corações totalmente diferentes. Os 2 eram líderes, mas um era tóxico e o outro era próspero de alma, era saudável, era abençoado. E o outro era uma desgraça no meio da igreja. Então, mesmo dentro das igrejas, dentro das comunidades, às vezes existem pessoas boas e às vezes existem pessoas terríveis. E um exemplo é isso que nós vamos ler aqui, do primeiro versículo ao versículo 11. Então, abra a palavra de Deus, 3 João, capítulo 1, versículo 1. João, o apóstolo do amor, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, é o mesmo que escreveu Apocalipse. Ele diz o seguinte: o presbítero ao amado Gaio. O presbítero é ele mesmo, né? A quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Fala comigo, assim como vai bem a tua alma. Olha que coisa linda o coração do apóstolo João. Eu desejo que vá tudo bem para você, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Outras versões dizem assim como é próspera a tua alma. Que você prospere na tua saúde, assim como é próspera a tua alma. E essa é a chave do que nós vamos falar hoje. Versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E aqui nós vamos parar um pouquinho. E nós? Temos andado na verdade? A verdade da palavra? Será que as pessoas têm enxergado a palavra de Deus encarnada no nosso dia a dia? Será que nós vivemos uma vida cristã de verdade? Será que a verdade de Deus está no nosso coração, no nosso dia a dia? Será que as pessoas testificam, mencionam, falam que nós andamos na verdade, assim como fizeram com Gaio? Versículo 4. Não tenho maior alegria ou gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então nós vemos aqui um pai espiritual, um mentor, um discipulador chamado João, o presbítero, dizendo, olha, que alegria aquilo que eu tenho ouvido falar de você, Gaio. Que bênção você tem sido para aquela comunidade local, para aquela igreja. Como você tem andado na verdade, como você tem feito a diferença e como eu me alegro em ouvir que os meus filhos na fé, os meus discípulos, andam na verdade. Amém? Irmão, talvez você esteja aqui, né? Todos vocês são ovelhinhas do pastor Giovanni. Mas Deus não quer que vocês sejam apenas ovelhinhas. Amém? Deus quer que vocês se tornem discípulos de Jesus. E mais do que isso, Deus quer que cada um de vocês também se tornem discipuladores
de outras pessoas. Talvez você olhe para dentro de você e fale, mas pastor, eu nem dou conta de mim mesmo. Às vezes você olha para dentro de você e fala, nem eu me suporto. Como é que eu vou ser bênção na mão de outras pessoas, na vida de outras pessoas? Irmãos, o objetivo de Deus é te fazer uma bênção, te aliançar com Ele, te fazer um discípulo de Jesus, mas te tornar em Cristo também. É meu objetivo como líder, como pastor, fazer de você um discipulador de outras pessoas. Amém? Tem alguns irmãos aqui que já fazem isso muito bem, graças a Deus. Já estão ganhando pessoas para Jesus, já estão cuidando de pessoas, orando, intercedendo, exercendo uma maternidade espiritual ou uma paternidade espiritual. Talvez você não tenha filhos naturais, filhos humanos, né? Bebês, crianças. Mas pela graça de Deus, irmãos, você pode ter filhos espirituais. Quem quer ter filhos espirituais? Levanta a mão assim e fala, eu quero, pela graça de Deus, ser um discípulo de Jesus, mas ser um pai ou uma mãe espiritual. Amém? É esse tipo de maturidade, é esse tipo de vida que Deus quer te levar, irmão. É muito pouco você ser apenas abençoado. Deus quer que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Esse é o objetivo de Deus. É te tornar um discipulador, um fazedor de discípulos. Assim como nós vemos o exemplo do apóstolo João. Talvez você fale, mas esse é João. João andou com Jesus. João era um amigo íntimo de Jesus, era a pessoa mais próxima de Jesus. Tudo bem, você tem razão no que você está falando. Mas isso não é só para João. É para cada cristão. Amém? Antes de Jesus subir aos céus, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ide de Jesus, o se tornar discípulo de Jesus e fazedor de discípulo é para todos. Coloca a mão no seu coraçãozinho assim, dá uma massageada, fala assim, Deus me criou para ser um fazedor de discípulos. Eu vou ser, assim como o meu pastor, um fazedor de discípulos. Amém? Se você também quiser material para aprender a ser um discípulo de Jesus, é o mesmo material que a gente usa na escola bíblica dominical, é o mesmo material que o pastor Giovanni usa no gabinete pastoral para cuidar de outras pessoas. Entre em contato conosco, eu vou mandar um link para você e você pode adquirir o mesmo material que o pastor Giovanni usa na escola bíblica dominical e o mesmo material que o pastor Giovanni usa no gabinete pastoral para cuidar da vida de outras pessoas. Qualquer cristão básico pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Se você tiver um nível básico, fundamental, já pode ser uma bênção nas mãos de Deus. E esse material é maravilhoso, é como se fosse um mini seminário bíblico. São 6 apostilinhas, onde você vai aprender desde o novo nascimento, o batismo, até exercer ministérios dentro da igreja, compreender como é que Deus usa os 5 ministérios dentro da igreja, os dons, os talentos, aonde Deus quer me usar no corpo de Cristo. Tudo isso está disponível nesse material. Custa apenas R$ 84. Semana passada eu ainda comprei para uma irmã preciosa aqui da igreja, que tem esse coração pastoral, discipulador. Se você quiser, está disponível para você. Amém? Seja mais do que um discípulo. Seja um fazedor de discípulos em nome de Jesus. Continuando aqui, irmãos, no 5. Amado, procedestes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ou seja, Gaio era fiel com a irmandade, com os irmãos na comunidade, mas também era fiel com as pessoas lá de fora.
Olha o que a Bíblia está ensinando. Versículo 6. Os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bens farás. Era um homem amoroso, era um homem gracioso. 7. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Quantos aqui querem ser cooperadores da verdade? Fala assim comigo, eu quero ser um cooperador da verdade de Deus. O que é um cooperador da verdade? É um fazedor de discípulo. Assim como João foi uma bênção na vida de Gaio, Gaio estava sendo uma bênção na sua comunidade local, ganhando pessoas de dentro da comunidade, mas também sendo fiel e sendo um cooperador da verdade lá fora, para a glória de Deus. Agora nós vamos ver um contraste de Gaio, que é um sujeitinho chamado Diótrefes. Diótrefes, tá? Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, né, o primeiro lugar, não nos recebe. Olha que cara vagabundo. Ele era um líder da igreja, mas sempre queria aparecer mais do que João, mais do que Gaio. Queria sempre o primeiro lugar, a primazia. Queria se achar mais do que os outros. E impedia que João fosse até aquela comunidade. É o que está dizendo o texto sagrado aqui. Onde já se viu um negócio desse? Não recebendo um dos maiores apóstolos que já existiu nessa terra. Um cara que andou com Jesus por 3 anos. O único apóstolo que morreu de causa natural, porque todos os outros foram martirizados. Só João morreu aproximadamente no ano 96, 97, depois de Cristo, na ilha de Pátimos, depois de escrever a obra do Apocalipse. O único que morreu de causa natural. Diótrefes estava dando trabalho para o apóstolo João. Versículo 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Olha a autoridade aqui de João. Se eu for para aí, ele vai ver só uma coisa. Ele vai ver o que é um apóstolo de Jesus. Vai ver que eu tenho autoridade para confrontá-lo. Proferindo ele, ou seja, Diótrefes, contra nós, palavras maliciosas. Olha só, irmãos. Às vezes dentro da igreja, tem pessoas que vão ser enviadas pelo diabo, que às vezes até vão alcançar determinadas funções dentro da igreja, para causar confusão, briga e levantes diabólicos dentro da igreja. Fofoca, palavras maliciosas, palavras ruins sobre a liderança da igreja. Está aqui, está um exemplo aqui na Bíblia. Diótrefes. E não contente com isso, diz o texto sagrado, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha que cara vagabundo. Além de maltratar o apóstolo, além de falar mal dos líderes, além de causar confusão na igreja, não deixava ninguém receber o apóstolo João. E nem os demais irmãos. Era muito comum naquela época os apóstolos, os pais da fé e os seus discípulos, primeira, segunda geração, eles migrarem entre as comunidades para pregarem entre os lugares. Era uma espécie de pregadores itinerantes, levando as cartas dos apóstolos para que todos lessem os ensinamentos e as doutrinas cristãs. Mas esse cara, Diótrefes, estava gerando confusão, não deixava nenhum irmão receber os líderes que andavam entre as comunidades, trazendo as cartas apostólicas e os pregadores daquela época, cristãos que traziam as mensagens dos apóstolos. Olha que cara ruim. Anti-hospitalidade. Expulsava, lançava fora da igreja. Ou seja, provavelmente era um cara legalista, crítico, não tinha amor, não tinha compaixão. Se não fazia o que ele queria, expulsava da igreja. Tirania.
um homem cheio de si, orgulhoso, porque sempre queria a primazia, o primeiro lugar, queria sempre o destaque. Falta de humildade, irmãos. Diótrefes, versículo 11. Amado, dizendo para Gaio aqui, João, não sigas o que é mal, mas aquilo que é bom. Em outras palavras, João está dizendo, olha, não siga o exemplo do Diótrefes. Pelo contrário, siga o meu exemplo. E continua fazendo aquilo que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Vamos falar junto? Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Em outras palavras, João está dizendo aqui, olha, quem pratica o bem, nasceu de novo, é filho de Deus, está indo para o céu. Mas quem pratica o mal é filho do diabo ainda, não nasceu de novo e se não se arrepender, vai para o inferno. É o que está dizendo o texto bíblico. Então, irmãos, aqui é para nós pensarmos também, nós temos praticado o bem ou o mal? As pessoas lá fora e de dentro da comunidade nos veem como uma pessoa boa ou má? As pessoas veem a imagem de Cristo ou a imagem de Satanás em nós? Do diabo ou de Deus? E principalmente a nossa família, irmãos, as pessoas que são mais próximas de nós. Nós podemos enganar todo mundo, mas a nossa família, os nossos filhos, cônjuges, os nossos pais, os nossos familiares, ninguém consegue enganar. Dentro das nossas casas, as máscaras caem. Aquele que é de Deus faz o bem. Aquele que é do mal não conhece a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem vai fazer o bem aqui vai ser de Deus. Aleluia. Então nós vamos aprender 3 princípios rapidamente da prosperidade de alma. Primeiro princípio, coloca lá, Diogão. Precisamos ser prósperos na nossa alma. A alma, querida, é o centro da nossa personalidade. É o nosso centro, é o nosso ser interior. Dentro dela está a nossa mente. Para os gregos, a alma era a mente, a psique. Mas além do nosso intelecto, inteligência, a nossa mente, que é a mesma coisa, está também a nossa vontade. Nosso poder de escolhas conscientes, de decisão. Olha só como a alma é importante, irmãos. Ela tem a mente, o intelecto, a inteligência, mas também tem a vontade, o livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão, que é a mesma coisa, tá? Vontade, livre-arbítrio, poder de decisão, volição, é a mesma coisa. É o desejo, é a decisão, é a escolha. Você tem usado bem as suas escolhas, as suas decisões, o seu livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um dom, é um presente de Deus, mas junto com o livre-arbítrio, que é o poder de escolher, o poder de decidir, o poder de abrir possibilidades na nossa vida e tomar decisões, também junto com a liberdade de escolha vem a responsabilidade. Fala comigo, junto com a liberdade tem a responsabilidade. Será que você tem usado bem a liberdade, o livre-arbítrio, a sua vontade? Será que você tem sido responsável das escolhas que você tem feito? As nossas decisões hoje vão definir o nosso futuro amanhã. As nossas decisões hoje são sementes para o nosso futuro. Amém? Às vezes uma decisão errada, irmão, pode desgraçar a sua vida. Sim ou não? E não afetar só você, mas afetar todas as pessoas que são ligadas a você emocionalmente falando. Filhos, cônjuges, pais, irmãos. Lembre-se disso, querido. O pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Vou explicar. Quando você peca,
quem é responsável? Você. Você pode transferir o teu pecado para outro? Não. Ele é seu. É de sua responsabilidade diante de Deus. E a colheita desse pecado, só você que colhe? Não. Todas as pessoas que estão ao seu redor também sofrem com você por causa do seu pecado. Vou dar um exemplo prático. Quando um pai de família faz uma burrada financeira, só ele que sofre? Não. A esposa sofre, os filhos sofrem. Quando uma mulher é consumista louca, desvairada, só ela que sofre? A responsabilidade é de quem? Dela. Mas só ela que sofre? Não. O marido sofre, os filhos sofrem, arrebenta às vezes com o orçamento familiar. E é uma coisa descontrolada. Afeta todo mundo. Então lembre-se disso. Fala comigo, o pecado é de responsabilidade pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Então tome cuidado com as suas decisões, com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio. Junto com a liberdade de escolha vem a responsabilidade. Então, o que nós precisamos fazer com relação à nossa alma, que tem o intelecto, que tem a vontade e que também tem as emoções, irmãos, os sentimentos. Os sentimentos, as emoções estão na nossa alma. Por isso nós somos seres sentimentais. Fala comigo, intelecto, vontade e emoções. Faz assim com o dedinho para você nunca mais esquecer. Intelecto, vontade e emoções. Tudo isso está dentro da tua alma, do teu verdadeiro ser, no teu interior. Você não vê, mas está dentro de você. E é ali que Deus quer iluminar você pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entregar nossa alma a Jesus, para que possamos prosperar na nossa vida interior. Uma alma curada nós precisamos, amém? Uma alma restaurada, uma alma equilibrada, assim como era de Gaio. Um homem bom, de coração bom, ele não tinha saúde aqui, pelo que nós entendemos no contexto. Mas João deseja que ele fosse curado, que ele tivesse saúde, assim como era saudável o seu coração. Amém? Irmãos, eu quero ter um coração saudável. Você também? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, eu quero ter um coração saudável diante do Senhor. Como é bom quando você encosta em alguém que tem um coração saudável. Sim ou não? E como é ruim, terrível, quando você encosta em alguém que tem um coração tóxico. Ruim. Até o ambiente fica tenebroso. Você já percebeu? Tem gente que chega no ambiente, aquele ambiente fica tenebroso. Às vezes pessoa cheia de inveja, cheia de cobiça, cheia de avareza, cheia de... uma pessoa negativa, uma pessoa terrível, tóxica. Ela afeta até o ambiente, até as florzinhas murcham. Você já percebeu? Tem gente que chega no ambiente e a flor... Irmãos, o nosso coração afeta o ambiente que nós estamos inseridos. A Bíblia diz, um coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Seca os ossos. Seca. Então uma alma próspera é isso, é alguém que sabe o que é ser um filho de Deus. Tem um coração e atitude correta diante de Deus. Fala comigo, precisamos ser prósperos na alma. Segunda verdade que nós aprendemos nesse lindo texto, no exemplo de Gaio. Aprenda a desejar a prosperidade alheia. Fala comigo, eu preciso aprender a desejar a prosperidade alheia. Presta atenção, irmãos, um dos maiores sinais de que você tem um coração bom, de que você tem um coração saudável, é quando você se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Você não tem inveja do sucesso do outro, pelo contrário, você se alegra quando um outro é abençoado.
quando ele prospera, quando alguém conquista alguma coisa. Por exemplo, eu fiquei muito feliz que acho que semana passada, uma irmã nossa em Cristo, que eu conheço, uma família preciosa, de uma outra comunidade da qual eu fazia parte, ganharam o carro lá do shopping. Participaram do sorteio, ganharam o Nissan novinho, Kicks. Como eu fiquei feliz, como eu fiquei alegre. Eu acompanhei aquela família, fiz visita quando ela perdeu o seu filho. Sabe, a gente tem uma trajetória, uma história com as pessoas. Eu fiquei super feliz que uma irmã em Cristo, uma família linda, preciosa, ganhou um carro no sorteio do shopping. Vamos falar comigo? Glória a Deus. Nós temos que nos alegrar quando alguém é abençoado, quando alguém prospera. Vivemos, infelizmente, num mundo egoísta. Só pensa em si, só quer para si. E não altruísta, ou seja, que pensa no outro, que se alegra com o outro. Um povo, sabe, hedonista, só quer o prazer para si, não importa se arrebenta com os outros. Em vez de querer o bem dos outros. Irmãos, quem se conhece em Deus, quem sabe a sua identidade, o seu valor em Deus, não cobiça a coisa dos outros. Amém? Não tem por que você desejar aquilo que o outro tem, aquilo que o outro tem, é o outro que tem. O que você tem é o que você merece ter. Se alegre com aquilo que você tem. Duas coisas que o diabo sempre quer produzir no nosso coração: ingratidão e insatisfação crônica. Fala comigo, ingratidão e insatisfação crônica. Por quê? Porque a gratidão é a chave da adoração. É uma das chaves da felicidade. E a insatisfação crônica é a chave da infelicidade, da falta da felicidade. É aquela pessoa que nada está bom, nada presta, sempre o do outro é melhor, sempre o que acabou de sair é melhor do que eu tenho. Não deixe esse germezinho entrar no seu coração. Senão você vai ficar entrando numa roda viva, igual um doido, leso, estrambelhado, girando, 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 querendo satisfazer esse coração destrambelhado, e nunca vai satisfazer esse desejo tosco. Ingratidão e insatisfação crônica. É assim que o diabo rouba a tua felicidade. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Fala assim: eu sei quem eu sou em Cristo. E sou grato a Deus por aquilo que Deus já tem me dado. Você olhar para a sua vida, irmão, você vai ver que você tem muito mais do que aquilo que você talvez já tenha sonhado. É ou não é, irmãos? Nós somos abençoados. Nós temos muito mais do que... Na verdade, nós não merecíamos nada de Deus, mas Deus tem sido maravilhoso, gracioso, uma bênção conosco. Uma pessoa que deseja prosperidade alheia é aquele que se alegra com os que se alegram, choram com os que choram. Está lá em Romanos 12. É aquele que deseja o sucesso e o crescimento do outro. Isso é humanidade. É querer que o outro cresça, assim como eu estou crescendo. Você cresce quando você deseja o crescimento do outro. Você melhora como pessoa. É uma pessoa pura nas motivações e tem desejos santificados. É alguém que investe em outros e amadurece nos seus relacionamentos. Amém? Vamos investir nas pessoas? É alguém que sempre está semeando, sempre está, de alguma maneira, abençoando, sempre está fazendo alguma coisa em favor de outros. É uma fonte do favor de Deus, da bênção de Deus. Irmão, quanto mais abençoador você for, mais bênção de Deus você vai ter na tua vida. Quem recebe essa palavra para a sua vida? Porque Deus olha lá do céu e falou: rapaz, esse aqui entendeu. Eu vou abençoar ainda mais, porque ele tem sido um canal de bênção na minha mão em favor de outros.
A verdadeira prosperidade, irmãos, é quando nós entendemos que toda a bênção de Deus só passa por nós para abençoar outras pessoas. Somos apenas um canal da bênção de Deus, um canal do favor de Deus na vida de outras pessoas. Cada vez Deus vai derramando mais sobre as nossas vidas. Aprenda a desejar a prosperidade de outros. Amém? Em terceiro e último lugar, terceiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite. Deus é quem prospera a nossa alma. Fala comigo, Deus é quem prospera a nossa alma. Se você quer ter um grande coração, se você quer ser uma pessoa assim como Gaio, olha as características de Gaio. Ele era amado pelo seu pai espiritual, ele tinha uma alma próspera, ele era cheio da verdade, ele era fiel em tudo e em todo lugar, e era uma pessoa amorosa e graciosa nas mãos do Senhor. É Deus quem nos dá saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. É Deus quem estabiliza a nossa alma inquieta. Amém? A nossa alma tem tendência à inquietude, à instabilidade. E só com Deus, através das disciplinas espirituais, da comunhão com pessoas saudáveis, a sua alma se aquieta no Senhor. Amém? Uma alma quieta, uma alma confiante, uma alma segura. Amanhã eu vou falar sobre isso, sobre segurança no devocional. Já gravei hoje. A importância de nós termos segurança. Porque as pessoas percebem se você é uma pessoa segura ou insegura. Uma pessoa insegura ninguém quer seguir. Tu não exerce influência, não abençoa ninguém. Mas se você tiver segurança, e a sua segurança precisa ser o Senhor. Eu li Josué capítulo 1. Ser forte, valente, eu, o Senhor, sou contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Somente fique atento, obedeça a lei do Senhor, os mandamentos que eu deixei para o meu servo Moisés, obedeça, seja fiel, leia nela, medite nela de dia e de noite. Se assim o fizeres, eu digo de novo, Josué, seja valente, seja forte, seja corajoso, porque eu, o Senhor, sou contigo. Amém? Será que você pode dizer comigo? O Senhor é comigo. O Senhor é quem aquieta minha alma. O Senhor é quem promove segurança no meu interior. Vocês podem ter certeza, irmão, toda pessoa insegura não está bem com Deus. Não está legal nossa relação com Deus. Porque quem é saudável com Deus é seguro em Deus. Amém? Tem uma alma quieta, estável. Só Deus traz paz, só Deus traz segurança ao coração. Ser saudável é possível nas três dimensões do homem: no corpo, na alma e no espírito. Então invista na sua vida espiritual. Glória a Deus porque você está aqui nessa noite. Glória a Deus você que está me assistindo pela internet. Glória a Deus, essas ministrações têm passado de 200, 300 pessoas assistindo, irmão. Nós temos uma outra congregação através da internet. Continue conectado conosco, irmão. Quem é próspero de alma não faz loucuras, não faz doidices. Isso é que o diabo quer, que você faça loucuras. Quem é próspero de alma não rebate as ofensas com violência, não. Entrega tudo ao justo juiz que é o Senhor. Quem é próspero de alma tem uma identidade em Cristo. Quem é próspero de alma é manso, é fiel, é amoroso e alegre, assim como era Gaio. Quem é próspero de alma se alegra com o sucesso dos outros, não tem inveja, não tem cobiça, não tem avareza, amor excessivo aos bens materiais, ao dinheiro. Pelo contrário, é generoso, é misericordioso, é compassivo. É Deus quem prospera a nossa alma. Quem quer ter uma alma próspera? Um coração bom, que quando você estiver chegando num ambiente, as pessoas vão chegar uma com a outra e falar: lá vem um cara bom, lá vem uma mulher de Deus,
Lá vem alguém com o coração saudável. Lá vem alguém que eu quero estar perto. Lá vem alguém que eu quero ser amigo. Lá vem alguém que é precioso, que é especial, que é bom de coração. Irmãos, é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Eu quero isso para a minha vida. Vocês também? Amém, irmãos? Quem foi abençoado aqui? Lembre dos 3 princípios que nós aprendemos. Diogão vai estar projetando lá. Primeiro, precisamos ser prósperos na alma. Segundo princípio, aprenda a desejar a prosperidade de outros. Isso é um sinal de que você tem um coração saudável. Terceiro lugar, é Deus quem prospera a nossa alma. Amém? Coisa linda, né? Essa história de Gaio é uma história fascinante. Uma palavra que Deus deu ao meu coração. Nunca mais esqueci o exemplo de Gaio. Tomara que você também seja marcado no seu coração pelo Senhor. E deseje o mesmo coração de Gaio. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, coloca a mão no seu coração. Vamos orar pedindo esse coraçãozão de Gaio para a nossa vida, para o nosso coração. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua casa, porque Te amamos, ó Deus. O Senhor é quem cura o nosso coração que foi ferido. Senhor, todos nós passamos ao longo da nossa trajetória, da nossa história, por feridas de almas, por traumas, por complexos, por palavras de destruição e de ruína, ó Deus, por ofensas e injustiças que nós sofremos. Senhor, muitas vezes o nosso coração está ferido, nosso coração está sangrando, está machucado, através de coisas que ouvimos e situações que vivenciamos. Mas assim como o Senhor curou João, que foi chamado discípulo do amor, o discípulo mais íntimo de Jesus, assim como o Senhor curou o coração de Gaio, e ele foi reconhecido como alguém próspero de alma, cura o nosso coraçãozinho, Senhor. Senhor, cura o nosso coração. Nós não queremos uma vida tóxica, nós não queremos amargura, rancor, ressentimento, mágoa no nosso coração. Nós não queremos ficar presos ao passado, a coisas lá de trás. Não, Senhor, que o passado fique para trás. Como diz o apóstolo Paulo, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a suprema vocação, em Cristo Jesus, o meu Senhor. Senhor, nós queremos avançar, nós queremos ir para frente. Só vai para frente quem não está preso ao passado. Senhor, que o passado seja uma escola para nós e não uma prisão. Senhor, ajuda-nos a livrarmos o nosso coração dos fardos, dos pesos e, ó Deus, das sombras do passado, Senhor. Dá-nos um coração curado, um coração restaurado, um coração, ó Deus, totalmente rendido e sarado por Jesus de Nazaré. Senhor, se necessário for, arranca esse coração velho. Arranca esse coração, ó Deus, imundo, ó Deus, ferido, arrebentado, cheio de pus e de feridas, Senhor, arranca tudo isso. E dá-nos um coração segundo o coração do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Senhor, nós queremos ter esse coração saudável. Senhor, nós queremos ter essa vida que brota do Senhor, essa vida abundante, rios de água viva fluam do nosso coração saudável. Senhor, dá-nos um espírito manso e tranquilo, que é agradável diante do Senhor, e aquieta nossa alma, Pai. Nós obedecemos a Tua palavra quando ela diz lá em Mateus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Queremos aprender a descansar no Senhor, que a nossa alma esteja totalmente rendida ao Senhor, que nós venhamos a deixar de lado sobrecargas, fardos pesados, coisas do passado,
Nós queremos aliviar a nossa bagagem, Pai, e caminharmos em leveza de coração e consciência limpa diante do Senhor. Dá-nos esse coração saudável, um coração de discípulo de Jesus. Mas mais do que isso, de discipuladores, assim como João, que se alegrou com o seu filho na fé, nós queremos nos alegrar com os nossos filhos na fé. Aqueles que vamos ganhar para Jesus, vamos cuidar para a glória de Deus, vamos discipulá-los em nome de Jesus. E vamos ser uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Levanta as duas mãos para os céus e fala: eu recebo a cura do meu coração, a cura da minha alma, uma alma próspera, em nome de Jesus. Eu recebo, pela fé, em nome de Jesus, toda toxicidade, toda carga do passado, todo trauma, ferida de alma, mágoa e ressentimento, sai da minha vida, agora, em nome de Jesus. Eu sou livre, em nome de Jesus, de todos os fardos do passado. Eu sou livre. Obrigado, Jesus, pela minha libertação, pela minha cura, em nome de Jesus. Levante as mãos ainda, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheio da graça e da glória de Deus, que o Senhor perdoe os seus pecados e os meus também, nos lave com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Fala: eu recebo a minha cura, o meu milagre, em nome de Jesus. Pela fé, é minha herança, e eu recebo, tomo posse, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém? Quando chegar em casa, irmão, pega esse link dessa ministração, está lá no Facebook, pastor.gil, tá? E compartilha através das suas redes sociais. Nos ajude com isso. Seja uma ponte de amor, uma ponte de bênção em favor de outras pessoas. Tá bom? Qualquer dificuldade, entre no site da igreja, culto ao vivo, lá faz um link com o meu Facebook, e aí você compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Um abração, meus amados.